Fala pessoal, tudo bem? Boa noite, né? Também estou gravando hoje à noite. Aqui é o professor Fábio Damasio, mais uma vez, e hoje nós vamos mudar um pouco a matéria. Nós vamos falar sobre outro assunto extremamente importante e que é a matéria de gestão de processos, tá bom? Então, fazer uma breve introdução aqui sobre a matéria. É uma matéria relativamente curta, como vocês sabem, por ser uma matéria curta, não, não tem uma avaliação, mas nós teremos algumas atividades para compor a nota, né? E isso eu vou passando para vocês ao longo do tempo. Mas quanto a isso, vocês podem ficar tranquilo que a gente vai aí interagindo e se ajudando, tá bom? Então, eu vou compartilhar minha tela a partir de agora para colocar os slides, assim como a matéria de administração na produção, eu também vou disponibilizar os slides lá no Moodle, na plataforma de vocês, tá bom? Vai ter um PDF lá com a apresentação. Então, em primeiro lugar, nós vamos começar a falar aqui, né, a matéria é a matéria de gestão de processos. O que seria um processo, né? Então, aqui tem, assim como a administração da produção, eu trouxe algumas definições que podem ser utilizadas em relação a um processo, né? Então, a primeira delas processos são sequências de atividades e tarefas ordenadas com o objetivo de se chegar a um resultado final esperado, né? Então, você tem uma sequência de atividades, algumas tarefas, né? Claro que ordenadas, e aí você tem o objetivo de chegar a um determinado resultado, tá bom? Isso daqui seria a primeira definição. Tem uma segunda definição que eu achei bem interessante também, que é a sequência contínua. Vocês podem ver que ele está falando sempre de sequência contínua de fatos, né, que apresentam uma certa unidade ou que reproduzem com certa regularidade. Então é uma coisa que é uma continuidade um do outro. E por fim, o terceiro conceito que eu trouxe aqui para vocês, ele fala que é uma série de atividades logicamente interrelacionadas, que quando executadas corretamente, produzem alguns resultados esperados. Então, primeiro, antes da gente falar sobre gestão de processos, né, nós vamos primeiro entender o que é um processo, né? Porque quando nós falamos de processo, nós não podemos pensar somente na empresa, né, no chão de fábrica. Processo a gente tem vários, e vocês vão ver isso daí, que tem vários tipos de processos que estão no nosso dia a dia, né? Para a gente entender melhor o conceito, para poder fazer a gestão, a gente tem que entender primeiro o que é. Então, nós trouxemos aqui alguns exemplos de processos, né? Então, primeiro aqui relacionado à área de compras. Então, a área de compras, ela recebe uma demanda, identifica quais são os fornecedores, solicita os orçamentos, envia para a seleção pelo gestor do demandante e emite a ordem de compra. Então, vocês perceberam que eles têm que comprar determinado produto. Vamos pensar numa montadora de automóveis, por exemplo, né? Eu tenho que fazer uma compra de pneus para colocar nos automóveis que eu monto ali. Então, em primeiro lugar, a área de compras ela vai receber, olha, você tem que comprar 50 mil unidades de pneus, né? E aí você vai começar a ver, dentro das especificações que foram determinadas, quem são os melhores fornecedores, né? E vai correr atrás e falar, quanto custa? Solicitar o orçamento, né? E aí você envia, depois com o orçamento pronto de todos os fornecedores, você envia para o gestor. Lembrando que, se uma das etapas das atividades do processo não estiver correta, você não executar, você não consegue chegar ao objetivo final. Entendido? Então, aqui o exemplo do departamento de compras é para ilustrar, para vocês entenderem como seria aí um processo. Aí eu vou trazer um outro exemplo também bem interessante aqui para vocês, que seria relacionado à TI, né? Então você tem ali um setor de TI, ele recebe uma solicitação de suporte, soluciona o caso e envia a pesquisa de satisfação. Quem trabalha em grandes empresas aí sabe a importância do setor de TI. Então, você pode ver que é um processo. Ele recebe a solicitação de suporte, soluciona o caso e, por último, ele manda a pesquisa de satisfação. Será que se pular uma dessas etapas aqui, vai dar para resolver? Não. Por exemplo,
Como que ele vai solucionar o caso se você não pedir? Ele não vai saber que você está com problema. Ou melhor, como você vai mandar uma pesquisa de satisfação se ele não solucionou o caso? Você não pode pular etapas, né? Então o processo é o todo, né? Então você não consegue pular etapas. E aí, por fim, aqui um outro terceiro exemplo, que seria relacionado a um setor de RH. Então ele recebe o quê? Uma solicitação de contratação. Olha, eu preciso de um médico para o meu hospital, por exemplo. Né? Então ele vai realizar todos os passos, como exame, entrevista, né? Informações sobre o novo contratado, tudo isso vai ser trabalhado. É um processo, desde o recrutamento, que é quando você vai correr atrás, né, para você anunciar, né, buscar os melhores candidatos, até passando pela seleção e a contratação. É todo um processo. Quando você entrou na empresa, vocês que trabalham ou já trabalharam, né? Vocês, de alguma maneira, vocês ficaram sabendo da vaga. Seja porque alguém falou para você, seja porque você viu em algum site, seja porque você viu numa agência de empregos, mas a vaga estava anunciada de alguma forma. Olha só como é o processo. Então, alguém colocou essa vaga para poder ser disponibilizada e publicada, né? Publicizada para todo mundo, né? Uma vez que foi publicada, começou a recrutar e separar os melhores currículos, né? Aquelas pessoas que se enquadram naquela determinada vaga. Então, eles fazem um trabalho de triagem dos currículos. Uma vez que foi feito, você eliminou aqueles que não estão dentro dos parâmetros exigidos, você faz todo o processo de seleção, aí entra entrevista, dinâmica e outras coisas mais, e aí, por fim, decide quem é o candidato que vai, ou os candidatos que serão contratados, e faz todo o processo admissional, entrega de documentação, né, exame médico admissional e outras coisas também, integração, tá tudo aí. Mas olha um exemplo aqui do nosso dia a dia, que interessante. Então vamos pensar aqui para uma receita de um bolo. Esse exemplo eu achei interessantíssimo, né? E está na apostila de vocês esse exemplo. Então vamos lá. Primeira atividade, selecionar todos os ingredientes. Você vai colocar, o que eu vou colocar no meu bolo? Então eu tenho que saber o que eu vou colocar. Aí vem para a atividade 2, separar ovos, né, clara de gemas, bater a clara, acrescentar, tal. Aí tá todo o passo 2, atividade 2. Partimos para a atividade 3, né, que é acrescentar o restante dos ingredientes, menos o fermento. Aí vamos para 4, né, untar a forma. E por fim, quando o cheiro de chocolate gostoso, aquele cheiro gostoso, estiver começando a ser sentido, diminuir a intensidade do forno. Será que se eu pular aqui a fase 2, por exemplo, eu vou ter o bolo? Talvez eu até tenha, mas eu não vou ter daquele jeito que eu planejei, né? Que eu programei. Então, por isso que é importante. O processo é a soma, nada mais é do que a soma de várias atividades. Então, eu tenho aqui atividade 1 a 5 para fazer o bolo. Se eu pular qualquer uma delas, eu não tenho um processo completo, né? Então, basicamente, para vocês entenderem o que é processo, seria isso daí. Então, alguns pontos essenciais aqui em relação ao processo. Primeiro, ele só terá razão de existir se produzir determinado resultado. Que adianta eu criar um processo para nada, né? Então, tem que ser um processo que vai me dar algum resultado, seja a fabricação de um produto, seja o atendimento, a prestação de um serviço, a contratação de uma pessoa, tem que ter um resultado, né? Ele não é feito à toa, né? Como fala na própria apostila de vocês. E aí todo o processo ele precisa agregar valor, que é o segundo ponto essencial, né? Na medida que as atividades elas vão sendo executadas, o valor do resultado ele vai se compondo. Então aqui, por exemplo, você só tinha os ingredientes que pode servir para fazer qualquer outra coisa. Uma vez que você começa a misturar, você já agregou o valor, você já começou a fazer uma massa. Na hora que você adiciona o fermento, quem vê acha que eu sei cozinhar, não sei, gente. Você adiciona o fermento, você já começa a massa a crescer, untar a forma, até chegar no bolo feito. Então, ele tem que agregar algum tipo de valor, entende? Por isso que são os pontos essenciais aqui do processo. Aqui nós temos um exemplo que é clássico em relação ao processo, porque a gente não pode pensar em gestão de processos sem falar de Henry Ford. Isso daí, até compartilhando com vocês, eu não vou me aprofundar muito,
Porque lá em administração da produção eu vou falar um pouco, é até bom eu dar as duas matérias, porque aí eu vou mesclando, né, e introduzindo a matéria com vocês. Então, Henry Ford, né, não dá para pensar sem ele, em processo sem ele, sem pensar nele. Então aqui nós temos um exemplo. Olha só como evoluiu as fábricas, né? Por exemplo, de carro. Todo mundo, todas as fábricas aqui, as montadoras, e ele foi o precursor disso daí, elas têm um desenho de um processo definido, né? Então olha como era a fábrica aqui do lado esquerdo antigamente e olha como é a Ford hoje aqui, né? Então, mas isso daí, em relação a Henry Ford, nós entraremos mais, vou aprofundar mais quando a gente entrar em administração da produção, tá bom? Então, agora, finalmente, que nós conhecemos um pouco sobre processos, nós vamos falar um pouco sobre a gestão de processo, né? Então, aqui está uma definição clássica de gestão de processos, né? Que é um conjunto de atividades que ocorrem dentro de uma empresa e que são alinhados com os objetivos dela, né? Essas atividades versam sobre RH, financeiro, logístico, qualidade, atendimento, e garantir os processos sejam executados de forma organizada é muito importante para que a empresa possa atingir seus objetivos e agregar valor aos seus clientes e gerar lucro. Gente, nós não falamos do bolo aqui mais uma vez? Desculpe. Olha aí mais uma vez. A gestão do processo nada mais é do que você fazer o controle disso, né? Você pode ver que aqui nesse modelo, nesse conceito, nós falamos, por exemplo, RH, financeiro, logística, qualidade, atendimento. Tudo isso você tem que fazer a gestão, você fazer o controle, você, né, dimensionar, você controlar tudo isso, né? E isso tem que ser organizado. As áreas, igual eu falei para vocês ontem, né, na matéria de administração de produção, tem que ter uma sincronia entre os setores, né? Então, todo o processo bem desenhado, tudo bem definido, e aí sim você consegue, dentro de cada área, tendo as definições, a gestão de cada processo, no final isso vai trazer benefício para a empresa, porque as coisas serão bem definidas e desenhadas, tá bom? Então aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês, né? Isso está também na apostila de vocês, em relação à gestão de processo. Então, o primeiro é processo de compras. Aquele exemplo que eu dei lá atrás, né, em relação à compra. Por exemplo, do pneu para o carro. Aqui a gente está utilizando a compra de material de escritório para todas as agências bancárias do país. Olha só como é importante, né? Você ter uma gestão de processos bem definida. Imagina você aí tendo que desenhar o processo de compras, vamos usar esse exemplo aqui, de materiais de escritórios do Banco Itaú, por exemplo, para todo o Brasil. E aí, como que é a compra de material? E será que o Banco Itaú, que tem lá no Rio Grande do Sul, e o de Porto Alegre, e o que tem no Acre, por exemplo, vai ter o mesmo fornecedor, o mesmo material? Eu compro junto, não compro? Como que eu vou transportar, fazer chegar até lá? Tudo isso tem que ser pensado e desenhado, é um processo, né? Aqui, mesma coisa a relação de logística, né? Então, aqui nós temos um exemplo, né? Gerencia os meios adequados para que um produto chegue ao seu destino. Imagine o processo de logística para fazer com que o produto comprado chegue a um cliente no interior do Amapá. Então, digamos que eu venda aqui essa garrafa de água mineral, por exemplo, e eu quero vender essa garrafa para um cliente, um supermercado, por exemplo, lá no Amapá. Como que eu vou fazer para chegar, né? Eu tenho que ter os processos definidos. Então, eu vou fazer a contratação de uma empresa, eu vou ter um carro, um veículo próprio, como que vai funcionar isso daí, né? Isso tudo precisa estar muito bem definido e tudo muito bem determinado, tá? Mesma coisa, processo de gestão de pessoas, né? Então, gestão de pessoas eu não vou entrar muito, porque eu acabei de dar o exemplo, né, da contratação de um funcionário. Aí você tem um processo de venda, por exemplo, né? Então, uma rotina que atribui o quê? A equipe de frente, os procedimentos necessários para a realização das atividades comerciais. Então, você tem que pensar desde o treinamento da sua equipe, qual é a forma de abordagem, quais são os recursos que eu vou oferecer para ele, como que eu vou manter motivado, tudo isso precisa estar bem determinado e desenhado, né? Criação de novos produtos, também a mesma coisa. Então isso daqui, gente, ó, processo de atendimento ao cliente,
como eu vou atender, como que eu vou otimizar, diminuir o tempo de espera do meu cliente, fazer com que o meu cliente saia satisfeito da minha empresa. Tudo isso tem que ser pensado. E para todos esses itens que eu falei, por que eu fiz questão de colocar todos os processos? Para todos esses tipos de processos, gente, nós temos que fazer a gestão do processo individualmente para que o resultado do todo depois seja satisfatório, tá? Então, atendimento ao cliente, compra, recursos humanos, tudo isso precisa estar bem determinado, tudo isso precisa estar bem claro, para que a gente possa ter condições de fazer, de ter uma gestão correta da empresa, tá bom? Aqui eu trouxe um exemplo que também foi citado em relação a um decreto, né, que é o 6523 de 2008, junto com essa portaria de 2014 de 2008, que nada mais é do que uma portaria e um decreto que trazem algumas regras para atendimento ao cliente, né? Principalmente ao tempo de espera. Isso daqui é um decreto federal, tá? Então vale para todo o país. Então olha só que interessante. Antigamente, vocês não tinham, por exemplo, quando nós pensávamos em gestão de processos, talvez o tempo de atendimento não fosse uma das preocupações. Após esse decreto, e olha como é importante a gestão dos processos, né? Após esse decreto, você tem que cumprir a lei, senão você simplesmente vai ser punido por não cumprir a lei, né? Então, as empresas, dentro da gestão de processos, tiveram que criar processos que contemplasse o que diz essa lei, esse decreto e essa portaria. Então vamos para um exemplo, o telemarketing, por exemplo. Quando você ligava para o telemarketing, você ficava aí até 2, 3 horas esperando, dependendo da empresa, né? É claro que ainda existem algumas empresas que desobedecem? Sim, existem. Mas existe fiscalização para isso e muitas delas estão sendo prejudicadas, né, por causa dessa falta de cumprimento desse decreto, dessa portaria. Então as empresas elas começaram a ter que redesenhar seus processos, né? Então espera aí, eu tenho que ter um tempo máximo de espera de 10 minutos, que seja. Opa, então espera aí, eu tenho 5 posições de atendimento, eu vou ter que ampliar para 8, né? Estou dando um exemplo bem simples, né, para a gente poder entender. Então, tudo isso, então você teve que redesenhar o processo de atendimento, você teve que recalcular o número mínimo de pessoas para gerar lucro. No financeiro, você tem que ver se você tem caixa para poder pagar isso, todas essas pessoas, para ver se não vai gerar, impactar financeiramente na sua empresa. Tudo isso precisa ter nos processos definidos, né? Aqui, pessoal, e isso eu estarei à disposição pelo WhatsApp, pelo Team Link para conversar com vocês, é um termo muito utilizado, né, quando nós falamos de gestão de projetos. Apesar da gestão de projetos ser pensando na empresa, existem algumas pessoas, né, que são pessoas que interessadas digamos que no sucesso da empresa, né? Então, esse termo ele é conhecido como stakeholder, que é justamente esse termo que está desenhado aqui para vocês, que está escrito aqui no título. Deixa eu ir para o próximo slide que vocês vão entender melhor, tá? Então, quem são os stakeholders? São as pessoas envolvidas nos processos da empresa. Então você vai ver aqui nesse desenho que nós temos primeiro os clientes, especificadores, representantes, academia que seja, os acionistas importantíssimos, né? Que são os caras que colocam dinheiro, os fornecedores também têm interesses em cima da empresa, a própria comunidade, porque é interessante, dependendo de uma cidade ou uma região, ter determinada empresa ali para eles, associações de classe, isso também é muito importante. O próprio governo, porque ele fatura, e quando nós falamos de governo, nós estamos falando de governo federal, municipal e estadual. Dependendo do ramo da empresa, a imprensa, os formadores de opinião, parceiros técnicos e produtores de conteúdo. É claro que, dependendo da atividade da empresa, um ou outro, né, ou até do tamanho da empresa, um ou outro vai acabar não
um ou outro vai acabar não existindo, né? Um stakeholder. Mas, de uma maneira geral, quem são os stakeholders? São as pessoas, né, envolvidas no interesse da empresa. Então, quando eu faço a gestão de projetos, eu tenho que pensar em toda essa turma aqui, principalmente nos clientes, né, que é a razão de existir de uma empresa. Certa vez, né, num curso que eu fiz, um professor fez a pergunta, né, escuta, qual a razão de existir de uma empresa? E aí muita gente falou, nossa, prestar serviços de qualidade, prestar serviços de excelência, a custo baixo, não sei o que. Eu falei, não, a razão de existir de uma empresa é ganhar dinheiro, ponto. Nada além disso, gente. Tá? Então, a primeira coisa que você tem que procurar agradar é o seu cliente. É claro que para você agradar o seu cliente, você tem que conhecer sua empresa, você tem que pagar em dia os seus impostos, senão o governo vai acabar, né, te penalizando. Você tem que atender às necessidades dos acionistas, que são pessoas que colocam dinheiro na sua empresa e eles têm que ganhar, eles não colocam para perder. Né? Os fornecedores são interessados porque eles têm interesse em vender para você por um preço melhor possível. Né? E entre outros. Né? Então a gente teria aí, como ficar falando de stakeholders aqui, uma aula inteira, né? Se fosse para especificar dentro de cada um deles. Mas, de uma maneira geral, seriam essas pessoas aqui. São pessoas envolvidas, tá bom? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, a gente vai acabar. Eu estarei à disposição aqui pelo WhatsApp nesse momento. Então, quais são as principais contribuições da gestão de processos? Em primeiro lugar, a redução dos prazos e dos custos. Tá? Depois, a melhoria da eficiência interna e na qualidade geral. Terceiro, o aumento da satisfação dos clientes, funcionários e de todos os stakeholders. Por quê? Porque você está em tudo desenhado, né? A chance de dar errado é muito menor. Né? Quarto, relação amistosa com os sindicatos e com os principais órgãos de regulação governamental. Se você tem as coisas bem definidas, é claro, gente, que quando nós falamos de gestão de processos, não é fazer de qualquer jeito. Eu tenho que procurar, como eu falei, agradar a todos, né? Da melhor maneira possível. Respeitando a legislação, tentando motivar o funcionário. E aí, quando eu falo disso, você, por exemplo, o exemplo que eu dei aqui com os sindicatos, eu não vou ter problema com eles, né? E, por último, geração de lucro ao acionista, para uma melhor distribuição de recursos entre os colaboradores. É claro, gente, o acionista, como eu falei, ele coloca dinheiro, ele vai querer ganhar, certo? Aqui, gente, eu vou encerrar por enquanto, vou fazer em outro vídeo agora para que a gente possa continuar a nossa aula, tá bom? Por enquanto, aguardem agora o outro vídeo.